e os pregadores, falsos pregadores, não falam isso. E ele diz que ele estava no inferno em tormentos. Não é ali algo superficial, em tormentos. A ira de Deus estava plena sobre ele ali no inferno. E aí diz que ele levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro, viu Lázaro no seio de Abraão. Não significa também que a parábola está ensinando que quem estiver no seio de Abraão verá os que estão em tormento, ou os que estão lá no tormento do inferno verão os crentes exaltados na presença do Senhor. Não é isso que a parábola quer ensinar. Apenas ela quer demonstrar um contraste entre uma situação e outra, entre um destino e outro. Você não pode perder esse foco aqui. O que Jesus está mostrando é o fim daquele que se exalta e o fim daquele que é exaltado e que foi humilhado, mas que é exaltado pelo Senhor. E aí ele diz que, clamando o rico no inferno, ele fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E aí ele fala o seguinte: e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Você percebeu que ele manda? Ele diz para o Abraão: manda Lázaro. Ele está soberbo ainda, ele está cometendo pecado ainda, desprezando Lázaro ainda, como se Lázaro fosse um serviçal dele. O que isso mostra é que quando as pessoas estiverem no inferno, elas não esquecerão o que elas viveram aqui. Eu sei que surpreende a muitos, mas eu não vou aqui expandir a fala sobre esse assunto, mas depois em outro vídeo eu posso fazer só explicando que não tem amnésia para quem morre, que vai para a presença do Senhor, e nem quem vai para o inferno. E aí ele está lembrando de tudo, e ele continua pecando contra Deus, porque ele demonstra a quebra desse segundo mandamento mais importante, que é amar o próximo a si mesmo. Ele aparentemente pede misericórdia, parece ser piedoso, mas é tudo hipocrisia, porque ele está em desespero, não é arrependimento, é desespero, e ele quer mandar em Lázaro, manda esse aí pegar aí a água e pôr e refrescar a minha língua aqui, porque eu estou em tormento nesta chama. A ideia aqui de tormento e chama é porque Jesus usou muito ali o Geena. Geena era o lugar onde chamava Vale do Rinom, onde era feito ali sacrifícios a Moloque, e crianças eram sacrificadas a Moloque, uma estátua com fogo, e depois disso, na época de Jesus, esse Vale de Rinom, que é o Geena, era usado para o lixão, onde era jogado todo o lixo de Jerusalém, corpos de animais e até às vezes pessoas também, e ali o fogo não cessava, era dia e noite ali queimando aquele lixo. E Jesus usa essa linguagem, esta figura, esta imagem que todos ali que o estavam ouvindo conheciam, para falar do inferno, como uma chama que nunca se apaga. E aí é esta imagem que Jesus quer trazer do tormento aqui, para mostrar didaticamente que seria isso. Lógico que o inferno é muito pior do que aquele lixão, mas a questão é apenas para mostrar a gravidade do problema. E aí nós vemos no verso 25, que disse, porém, Abraão: filho, lembra que você recebeu os teus bens em tua vida, Lázaro só males, agora Lázaro está consolado, tu em tormentos. Você tem que pegar isso aqui, que Lázaro está consolado, com as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, que fala daqueles que são humildes, que se humilham perante o Senhor, e eles serão consolados, os que são perseguidos serão consolados. Lá em Mateus capítulo 5, eu vou ler aqui para você entender melhor, lá no verso 3 do capítulo 5, verso 4, melhor dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E os humildes, deles é o reino dos céus. Lázaro era alguém humilde, que se humilhava perante o Senhor. Lázaro é alguém que chorava por causa das suas dores, das suas aflições, e ele agora está consolado. Mas aquele judeu
arrogante, que desprezou o Senhor e desprezou o próximo, estava em tormentos. E aí, o texto continua falando que há um abismo entre as duas partes e tal, e eu quero aqui correr um pouco mais com o texto para você, para ir no ponto que eu quero destacar aqui mais. E aí, o verso 27 diz assim, que replicou lá o rico: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O rico estava agora pedindo para que ele pudesse voltar dos mortos e testemunhar ali para os da sua casa, para que eles também não fossem para o mesmo lugar, porque os da sua casa viviam da mesma maneira que ele vivia, e eles seriam condenados também, assim como ele estava. E aí a resposta de Abraão é que eles tinham Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é o Antigo Testamento. Nós temos que lembrar que quando Jesus está falando isso aqui, o Novo Testamento não existia ainda, nem havia sido começado a ser escrito. Isso é muito tempo depois. Então, o que tinha de Bíblia era o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, e o judeu chama de Moisés e os profetas. Então, o que, em outras palavras, Abraão está dizendo, eles têm a palavra de Deus. Não é preciso alguém voltar dos mortos para dizer a eles o que está acontecendo com você, e que eles virão para cá, irão para o lugar onde você está, se continuarem nas mesmas práticas. A Bíblia já diz isso. E aí ele insiste no verso 30, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aquele rico judeu, que aqui representa os fariseus, achava que se ele voltasse dos mortos e falasse ali com os da sua casa, como ele estava em tormento, eles arrependeriam, e que isso seria muito mais eficaz do que a Escritura. Não, eles têm a Escritura, também tinha, mas eu não criei, eu não acreditava no que ela dizia sobre o juízo de Deus, e aí, se eu voltar lá, a experiência vai ser mais importante do que a própria palavra. Não é assim que muitos têm pregado, que a experiência é mais importante do que a palavra? Porque se a pessoa vê um milagre, se a pessoa vê uma manifestação, alguma coisa desse tipo, então ela vai crer. O que nós vemos aqui Jesus dizer é que, ao contrário disso, se ela não crê naquilo que a palavra de Deus diz, não há nada que a fará crer. Olha só, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão diz, olha, eles já têm os profetas, têm a Bíblia, tem Moisés e os profetas. Moisés é o Pentateuco e profetas é o restante do Antigo Testamento. Eles já têm tudo isso, e mesmo que fosse ressuscitar alguém para falar para eles, eles não iriam crer. Prova disso, quando Jesus ressuscitou Lázaro, não creram em Jesus, poucos creram. Os fariseus continuaram incrédulos. Jesus mostrou maravilhas, ressuscitou outros, e não houve conversão. Milagres não converte ninguém. O que converte alguém é palavra de Deus. E quem morre não volta para testemunhar daquilo que ele está vivenciando, seja de tormento ou seja de bênçãos, de consolo, como Lázaro. Se você não crê no que a Bíblia diz, você está caminhando para o mesmo lugar que esse rico estava. Não vai vir ninguém dos mortos para te falar, não vai ter nada de milagres para te convencer. Somente a Escritura pode convencer você do seu pecado e levá-lo ao arrependimento e fé, porque a Escritura é a espada do Espírito, e é o Espírito Santo que a usa para transformar o homem pecador.
Portanto, eu quero dizer a você, mesmo que você é membro de igreja, talvez você não seja crente, como aquele rico que era judeu, que conhecia Abraão, conhecia o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo, que era a palavra de Deus, só ela era a palavra, e mesmo assim foi para o inferno. Mesmo assim foi condenado, porque era avarento, porque tinha ídolos no coração, porque era religioso, porque era hipócrita, porque se julgava cristão, no caso aqui não cristão, mas se julgava um servo de Deus, e não era coisa nenhuma. Pisava nos outros, praticava coisas absurdas. Tiago diz na sua carta que se nós supomos ser verdadeiros religiosos e não guardamos a nossa língua, nós não somos verdadeiros servos de Deus, religiosos. A verdadeira religião, diz ele lá, Tiago, que é cuidar dos órfãos e viúvas e se manter incontaminado do mundo. Ou seja, santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor, o autor dos Hebreus diz. Não importa se você tem cargos na igreja, não importa se você é de famílias fundadoras da igreja, não importa se você é pastor, presbítero, diácono, não importa se você conduz a equipe de louvor, se toca bem, canta bem, você dá aula na escola dominical, nada disso te garante salvação. Judas era apóstolo e foi para o inferno. O que torna alguém crente é o arrependimento e o reconhecimento dos seus pecados e humilhação diante do Senhor e crer que Jesus é o Redentor, o justo e justificador. É por meio dele e através dele que você pode ter a salvação, e somente por meio de Cristo, através da palavra de Deus que o revela. Que Deus assim o abençoe e que Deus possa te mostrar esta verdade. Se você é como Lázaro, continue se humilhando, sofrendo as dificuldades, as lutas que fazem parte do cristianismo verdadeiro. Mas um dia você será consolado. Um dia você será exaltado. Não é agora, tá? É lá na eternidade. Você será exaltado. Receberá uma coroa de justiça. Imacessível coroa. Que Deus assim nos abençoe. Amém.